Bom, pessoal, tudo bem? Vamos começar então o nosso filé Wellington. E pela primeira vez a bancada aqui está mais livre, exatamente porque vai demandar muito mais de vocês, na verdade, na construção dele do que de fato nas outras coisas dos pratos, ok? Então, para a gente já começar, eu tinha pedido para vocês terem em casa um plástico filme ou PVC. Então, isso aqui vai ser o nosso primeiro elemento aí que a gente vai precisar para montar o prato. E vocês vão precisar inicialmente de tempo. Então, vocês precisam se organizar. Não tem como pular muitas etapas do Wellington, porque senão o resultado dele não vai ser o que a gente gostaria, tá bem? Então, eu realmente indico que vocês comecem esse processo todo cerca de 1 hora e meia antes do momento que vocês realmente querem servir o almoço ou o jantar. Não é nada complexo, porém, como eu disse, demanda tempo. Então a gente vai fazer uma primeira parte, tem que ser resfriado e a gente tem que esperar esse tempo. Depois a gente faz uma segunda parte, ele tem que ser resfriado para só depois então a gente assar ele, tá bem? Então, inicialmente a gente vai precisar de uma tesoura, a gente vai precisar ter o presunto Parma por aqui, ter a pasta de cogumelos e o filé, ok? Esse meu aqui é bem fininho, pequenininho, era só para a gente poder fazer esse vídeo, ok? Então vamos lá. O que vocês vão ter que fazer? Primeiro, vocês vão abrir o plástico filme, só vou colocar alguma coisa aqui para não cair. Ó, a gente vai simplesmente abrir esse plástico filme aqui na bancada. E vou cortar. Venho um pouquinho para o lado com ele. E junto os dois. Precisa fazer esses dois assim, um do lado do outro? Sim, precisa, tá? E vocês já vão entender por que precisa ser feito dessa forma. É bem importante que vocês me sigam realmente nesse passo a passo. Se não quiserem fazer junto comigo, mas pelo menos acompanhem todo o vídeo para conseguir entender o processo, ok? Então, primeiro de tudo, já vai estar dentro do saquinho. Possivelmente vocês nem precisem mexer muito nele. Deixa eu só achar aqui onde está. Achei. Presunto Parma. Assim como a gente deixou, vocês também podem deixá-lo. Isso significa o quê? Ó, vocês têm ele no plástico, né? E vocês vão colocar bem no centro. Ó, bem no centro do plástico filme que a gente abriu. Vocês vão colocar o presunto Parma. Por isso eu disse, não precisa nem tirar do plásticozinho, ok? Então, ele já está certinho ali. Segundo passo. Cogumelos. Nós vamos pegar essa pasta de cogumelo. Fria, assim como tá. Ela tá pronta, temperada e tudo mais. Vou abrir com uma tesoura. Vou abrir de novo. Ó, até eu conseguir tirar toda a pasta de dentro, tá bem? Com a mão mesmo, a gente vai espalhar essa pasta de cogumelo em toda a superfície do presunto Parma. Tem que ser em toda a superfície, vai ficar mais legal, porque na verdade a gente vai conseguir, ou o que a gente quer realmente é enrolar todo o filé, né? Que toda a superfície do filé tenha esses dois elementos. Ó. Isso realmente vai ser uma caixa para colocar a mão assim, para brincar com as coisas que estão aqui dentro e
curtir ela de uma forma um pouquinho diferente, assim. De novo, tem que ser com tempo, tem que ter cuidado com algumas coisas. Então, acho que o Dia dos Pais também merecia uma caixa diferente. A ideia sempre foi, assim, que todo mundo pudesse, na verdade, participar de toda a montagem, né? Que fosse quase uma coisa... enfim, um momento de todo mundo ficar junto. Acho que tá bom. Então isso, tem todo, né, um preparo, um evento quase por trás. Só lavar a mão. Buenos, feito isso, eu vou cuidar do nosso filé. Alguns, como eu falei, esse é bem longo, tá? Ele é fininho, assim, então o de vocês ele tá mais alto, né, mais grosso e mais curto. Então alguns não vão estar no mesmo pacote, tá? Então assim, ó, vocês veem que ele tem um pouco de líquido dentro, ele já foi cozido na baixa temperatura, depois ele foi selado e depois a gente pincelou mostarda em toda a volta dele e aí ele veio para o vácuo, ok? Então ele liberou um pouco mais de líquido e esse líquido a gente tem que se ver livre dele, ok? É muito importante no filé Wellington que a gente mantenha isso aqui tudo o mais seco possível, porque durante o cozimento isso vai soltar líquido e a gente quer que a massa folhada e que principalmente essa camada de cogumelos consiga reter um pouco esse líquido que vai sair da carne. Senão, realmente, vai molhar toda a massa folhada e o nosso Wellington não vai dar certo da forma mais correta do mundo. Vai dar certo igual, mas, né? Vocês entenderam? Bom, abri o pacotinho com cuidado. Eu vou lá na pia despejar esse líquido. Feito. E eu deixei separado um papel toalha limpinho aqui do lado, tá? Então, eu vou tirar o filé aqui de dentro e vou envolver nesse papel toalha. Para quê? Para poder secar ele bem e manter ele o mais seco possível no início do nosso processo ali. O filé já foi salgado, tá? Ele está temperado, ele está prontinho, então vocês não precisam se preocupar com mais nada. Outra coisa muito importante, que eu acho que eu até esqueci de comentar. Isso aqui tem que estar refrigerado, então não tirem antes de começar o preparo. Vocês podem tirar agora da geladeira e começar a preparar ele. Todas essas coisas precisam estar geladas o tempo inteiro, tá bem? Bom, coloquei em cima, tá? Infelizmente não está ocupando toda a área, onde vocês vão ocupar toda a extensão ali do filé. E aí, ó, eu deixei esse aqui mais longo do que o normal, né? Ou do que eu precisaria teoricamente. Que é para nos servir, ó, de auxílio para a gente conseguir começar a enrolar esse Wellington, beleza? Então vamos lá. Ó, puxei aqui, eu vou levar esse aqui um pouquinho para frente, ó, e com os dedos eu já estou segurando meu filé, porque eu não quero que ele saia rolando lá para frente. Então, ó, eu vou vindo, puxo um pouquinho e dou pressão aqui para trás no filé, nos cogumelos e no parma, porque eu quero que isso fique bem firme na volta do filé, ok? Ó, vou vindo. Não sei para quem já fez sushi, isso é uma brincadeira muito parecida com o enrolado sushi. Ó, fui. Cheguei lá no fim. Ó, cheguei lá no fim. Tá do jeito que eu queria, tá do jeito que eu queria. O que eu vou fazer agora? Eu vou inverter as coisas. Então, vou levantar esse aqui. Veio para esse lado. E agora eu quero realmente enrolar esse filé. Enrolei. Estou dando pressão com delicadeza, porque é macio. Vocês vão ver isso quando vocês começarem a mexer. Que, claro, essa pasta de cogumelo ela é maciazinha, então a gente tem que também ter um cuidado. Ó, por que sobrar dos lados, tá? E que é importante pra gente. Façam isso aqui, a gente vai criar tipo um salame aqui, um patê, ó. Ó, fiz da impressão dos lados,
e vocês podem girar na mesa segurando, tá? Ó, girei na mesa e seguro. Tá vendo? Tá começando a ficar mais apertado ali. Quem quiser fazer diferente, pode simplesmente segurar assim, ó, e vai girando. Gira uma mão, gira outra, gira uma mão, gira outra, ok? O importante é que a gente consiga deixar isso aqui dentro o mais compacto possível. Ó, como tá virando, tá ficando um pouquinho mais firme. Então, cheguei no meu limite ali, parei e parei. Vou segurar só esses dois. E aí eu vou abrir mais um pouquinho do filme. Quem tiver com parceira na cozinha, pode pedir para o outro ajudar também. Ó, e só vou embalar. Viram que eu coloquei a parte de baixo, né? Eu não quero que não nó, né? Esse giro que a gente fez ali, que ele se desfaça. Porque eu preciso que ele mantenha essa pressão. Gente, feito isso, ó, terminei de enrolar. Obrigado. Terminei de enrolar. Ele vai ficar assim. Isso aqui, vocês levam, eu acredito que pelo menos uma meia hora para o refrigerador. Ou, de preferência, até uma meia hora no freezer. Dependendo se vocês vão sentir que isso aqui está bem gelado, ok? Então, meia hora no freezer, podem curtir, conversar, tomar alguma coisa. E daqui meia hora eu mostro para vocês o próximo passo que a gente tem que fazer com isso aqui, ok? Beleza, gente. Vamos para o segundo turno. De novo, não pulem essa parte de deixar o início do nosso Wellington aqui descansando no freezer, ok? Isso realmente vai influenciar no resultado final. Buenas. Vamos fazer o mesmo processo que a gente fez antes com plástico filme. Coloquei ele aqui. Vou cortar. Vem pro lado. Não, só botar a mão ali, não. Só botar a mão lá atrás. Isso, obrigado. Obrigado. Fechou. Bom, aqui começam outras coisas bem importantes. Massa folhada. Eu tirei agora da geladeira. Eu cheguei a colocar um pouquinho no freezer também para ela firmar um pouquinho mais. Vocês vão precisar já armar as 2 gemas de ovo. Aqui ela já está estourada. E aí eu deixei um pouquinho de água aqui para vocês verem. Então, 2 gemas de ovo, tira a clara, só a gema. E eu vou colocar, ó, um pinguinho de água, pouca coisa mesmo. E nós vamos mexer isso aqui. Misturou bem a água com a gema. Tá pronto, já vamos deixar ele de lado aqui. Vocês vão receber na caixa um pincel igual a esse aqui, tá? Ele não é de silicone, então ele tem um pincel normal, tá? E o que eu recomendo que vocês façam, tem que cuidar para se ele não vai soltar algum pelinho no meio do caminho, mas gente, é realmente normal, se usa muito esse tipo de pincel também na cozinha. Então assim, ó, o que eu recomendo é passar a mão, aqui obviamente eu não vou tirar do saquinho, né? Mas antes de usar ele, passa a mão um pouquinho, já vai de repente sair 1 ou 2 fiapinhos. E quem quiser lavar ele também pode, tá bem? Então lava, deixa ele secar um pouquinho e aí já dá para usar. Ou lava ele e aí cuida só a quantidade de água que vai colocar lá dentro, porque ele mesmo vai soltar água dentro da gema, ok? Então ele já fica de lado aqui e a gente vai para o nosso próximo passo. Vamos pegar essa massa folhada. E eu vou abrir ela em cima do nosso plástico filme, que nem a gente fez com o presunto parma.
Ela tá com um pouquinho de farinha desse lado, se acontecer a mesma coisa com a de vocês, vocês podem virar dessa forma aqui. Beleza. Isso aqui tem que ser um processo relativamente rápido, não precisa sair correndo desesperado, tá? Mas tem que ser um processo relativamente rápido. Por causa da massa, tá? Porque se ela esquentar muito, ela vai ficar muito molenga e muito difícil de manusear, porque ela tem muita gordura. Então, ó, eu vou vir já com a gema do ovo, com a misturinha com água, e vou pincelar em toda essa massa. Feito. Passei por toda ela. Deixar de ladinho. Não joguem fora, a gente ainda vai precisar disso. E agora, a parte mais difícil de todas para mim, que é sempre achar a ponta do plástico filme. Deixa eu ver se foi rápido. Então, ó, vou desembrulhar ele. Primeira parte da missão está completa. Com cuidado, tá? Então, ó, o meu tá bem firme, por isso que eu fiz dessa forma. Se vocês ficarem receosos, não façam isso, senão vai escorregar o Wellington por baixo. E a gente não quer isso. Ó, encontrei a parte onde está a junção, né? Onde foi fechado. Essa parte eu vou colocar para baixo. E agora eu vou, de novo, aquela mesma técnica que a gente usou outra vez. E aí eu vou puxar. Até que as duas partes se encontrem lá embaixo. E eu fiz um cálculo otimista antes, não se encontrou ainda. Feito. Ó, eu nem vou mexer muito ali porque ficou bem sensível ao contato, tá? O de vocês eu vou deixar maior porque eu sou mais legal daí. Aqui vocês podem ou simplesmente fazer isso aqui, não sei se está dando para ver, simplesmente fazer isso aqui, cortar o excesso e fechar, ou só fazer um bolão aqui, mas aí eu acho que não é tão legal, ou, e agora vamos torcer muito para isso aqui não dar errado, não, ou vocês podem dobrar para baixo, tá? Eu vou deixar assim, vou cortar um pouquinho esse excesso aqui. E agora sim, vou tentar fechar tudo. Pronto. Fiz de um lado, agora eu vou para o outro lado. Rasgou um pouquinho aqui em cima, tá? Isso não é ideal, isso é claro, né? Mas não é tão problemático ainda, porque essa massa vai voltar para o refrigerador e porque a gente ainda vai fazer uma decoração, tá? Então eu vou deixar inclusive aberto para poder mostrar para vocês, caso isso venha acontecer com a massa de vocês também, tá? Ó, mesmo eu deixando ela no freezer, ela já está começando a ficar mole e um pouquinho mais difícil de manusear. Feito, não vou nem mexer muito mais nela e vou fazer aquele processo inverso de novo, ó.
Venho de lá para cá. Não vou dar muita pressão agora, porque eu tô com medo desse fechado aqui, né? Feito, fechei. Ó, fechei. Vou de novo pegar pelas pontas e vou delicadamente, dessa vez com mais cuidado ainda, rolar ele na mesa. O ideal é que vocês consigam tirar um pouco do ar fazendo isso aqui, tá? Tira o ar assim, ó, porque ali, ó, virou uma bolsa de ar, né? Isso não é a melhor coisa do mundo, mas ok. Ó, feito. E esse aqui, como eu preciso fazer ele um pouquinho mais delicado, ó, eu vou com a mão mesmo e vou sentindo um pouquinho melhor a massa, como é que ela tá. Feito. Finalizei. De novo, vou só fechar com outro plástico. Me ajuda a abrir. Feito, gente. E agora sim, o plástico filme encerrou o trabalho dele com a gente. Pelo menos meia hora de freezer agora para esse aqui, ok? Pelo menos. Quem quiser deixar até uma hora porque se planejou e assistiu o vídeo antes e já sabe que vai demorar um pouquinho mais, melhor ainda. Se em meia hora, 40 minutos olhar e ver que está começando a congelar de alguma forma, aí pode até botar para o refrigerador, ok? Mas a ideia realmente é que essa massa de fora aqui, ó, que agora está mais maciazinha, que ela realmente fique mais firme. Beleza? Até daqui a pouco. Bom, gente, voltamos para a parte quase final do Wellington. Já tem alguns novos elementos por aqui, mas a gente presta atenção por enquanto só nele aqui mesmo. Vou de novo desembalar. Eu esqueci de comentar com vocês, na outra parte, eu preciso que vocês aqueçam o forno, tá? E daí isso é uma questão bem delicada, para ser sincero, porque todo mundo mais ou menos conhece seu forno de casa, tá? O que acontece? Esse Wellington não pode ficar muito mais do que meia hora no forno de vocês, ok? Então assim, eu vou usar, por exemplo, eu uso um forno que é um pouco mais potente. Eu vou usar por pouco tempo com uma temperatura relativamente alta. Mas o ideal é que vocês façam em casa, planejem uma temperatura de aproximadamente 220 graus, mais ou menos, porque eu acho que, a não ser que o forno seja elétrico e vocês saibam que ele vai chegar a essa temperatura, se for um forno a gás, possivelmente ele não vai conseguir manter essa temperatura, tá? Então, já coloca um pouco a mais. Só um pouquinho. Já coloca um pouco a mais de temperatura, porque eu já vou calcular que ele vai perder um pouco. Então, o ideal, para quem pode calcular, é que ele esteja em torno de 200 graus. E eu acredito que vai durar aí entre 20 e 30 minutos para ficar pronto, tá? Como é que vocês vão saber? Pelo dourado dele, tá? Então, fornos que têm menos potência vão demorar um pouquinho mais para dourar e de fato corre um risco um pouco maior desse Wellington passar, tá? E quem tem um controle melhor dessa temperatura, eu acredito aí que em torno de 20 minutos vai ter chego realmente na temperatura correta. E por isso que eu falei e bati sempre na tecla de que ele tem que estar frio, tá? Porque a temperatura do forno, ela tem que, obviamente ela vai começar por fora e ela tem que atingir o centro da carne, tá? Essa carne foi cozida a 56 graus Celsius por 1h30, então ela está mal passada, para que a gente possa ter uma margem, porque eu sabia que o forno de casa era um pouquinho diferente, para que a gente possa ter uma margem dessa temperatura chegar lá no meio. O problema é quando ele ficar exposto por muito tempo a essa temperatura, então ele vai começar a passar e ele vai virar um Wellington não sem sabor ou algo assim, mas ele vai ficar, a carne não vai ficar naquele ponto ideal
que todo mundo busca e que é o grande desafio desse prato, ok? Então eu estimo isso. Quem consegue calcular, quem tem um forno elétrico e consegue colocar a temperatura exata, pode ser 200 graus por cerca de 20 minutos, mas vai acompanhando a cor do Wellington. Se começar a ficar muito escuro, obviamente parem o processo, tá? E quem tem um forno a gás, tenta colocar aí 220, 230 ali no pino que gira, e também calculem em torno disso. Se por acaso vocês chegarem a meia hora e ele não dourou, não ficou dourado, vocês vão ter que começar a pensar em tomar uma decisão difícil, que é ou esperar para ele ficar bonito por fora e ele dourar então por fora e correr o risco da carne passar, ou assumir o risco, ou assumir que ele vai ficar de repente um pouco mais clarinho, mas vocês vão ter uma carne de melhor ponto lá dentro, beleza? Então chega de conversa. Eu já deixei aqui as tirinhas separadas aqui do lado. Eu vou virar ele assim para ficar mais fácil. E a gente vai voltar com a nossa gema e o pincel. E a gente vai colocar em toda a superfície dele aqui a gema com água. Quem tiver uma forma de alumínio, eu recomendo que unte ela, bote um pouquinho de manteiga ou um pouquinho de óleo na área onde vocês vão colocar o Wellington, tá? Ele teoricamente solta um pouco de gordura, porque como eu falei, massa folhada, ela tem bastante gordura. Então, não deveria grudar, mas por via das dúvidas, coloca. Feito, coloquei por todos os lados. Vem a nossa brincadeira final. Espero que todo mundo já esteja com o forno ligado, obviamente, né? Lembra que eu falei, até fechou aqui na verdade, mas eu acho que era aqui que estava rasgado. Então assim, o que dá para fazer se abrir algum rasguinho, ou vocês viram que ficou uma parte um pouquinho feia, vocês venham com essa tira que a gente vai usar na decoração e vocês podem tapar então esse espaço, tá bem? Tirinha 1. Quem não gostar de tirinha, não coloque a tirinha, não tem problema. O filé Wellington é bem democrático. Ó, não sei se está claro isso, mas eu só venho com ela, né, e coloco, ó, ela praticamente cai, vai sozinha, e eu ajeito ela até lá embaixo para ela ficar mais bonitinha. Dois. E a última. Fechou? Vou pincelar agora nessa última parte aqui. Tentar tapar todos os buraquinhos aqui para a gente ter o mais homogêneo possível e o mais bonitão. Fechou nossa obra de arte. Vou só ajeitar aqui de um lado que eu vi que não ficou tão legal. Bom,
Como eu comentei com vocês, o meu vai ficar por pouco tempo no forno. Vocês vão deixar aí pelo menos uns 20 minutos, eu acredito. E enquanto ele assa, a gente vai começar a pensar nas outras coisas. Até agora era a atenção máxima, tudo voltado para cá. Eu vou colocar o meu no forno, pode ser que eu tenha que correr um pouco mais que vocês para ter as outras coisas prontas. Mas vai dar tudo certo, eu continuo explicando tudo, beleza? Bom, gente, agora sim a finalização, enquanto o meu Beef Wellington está no forno. Como vocês vão ter um pouco mais de tempo, recomendo que colocou no forno, comecem agora esse novo processo, ok? Para essa segunda parte, vocês vão precisar de pelo menos uma panelinha com água, uma panelinha média, né, pequena, média, e uma ou duas frigideiras. Eu vou usar uma só e daí eu mostro para vocês como dá para ser feito em uma só. Mas se vocês preferirem também podem usar duas frigideiras. Vai ser basicamente para os legumes e daí uma segunda possibilidade de preparo do purê de batata, ok? Então como é que vai funcionar toda a coisa? Aqueçam essa água, podem aquecer bem dessa vez, tá? Em outros vídeos eu recomendo que não aqueça tanto, mas como não vai entrar carne aqui dentro dessa vez e a gente realmente quer aquecer coisas, vocês podem deixar levantar a fervura até antes de colocar as coisas lá para dentro, tá? Eu comecei a aquecer agora, então vai demorar um pouquinho ainda, mas vocês já podem colocar, enfim, uma quantidade menor, ou se quiserem, até antes de colocar no forno ali, já pré-aquecer uma água, para não demorar tanto, não tem problema nenhum, ok? Qual é a possibilidade 1? Esse é o purê de batata. É simplesmente aquecer ele dentro dessa água, junto com o molho madeira, ok? O que é imprescindível? Molho madeira dentro da água. Eu vou fazer um processo intermediário, ok? Então, eu vou colocar o molho madeira dentro da água e eu vou colocar o purê de batata dentro da água, para tirar esse gelado dele e ele soltar um pouco mais. E depois eu vou finalizar ele na frigideira com essa manteiga que vocês receberam. Quem não quiser fazer esse processo, só não usa essa manteiga, ok? Porque ele já está temperado, ele já está pronto. O processo de frigideira vai ser só para dar mais brilho e um pouco mais de sabor de manteiga, ok? Então, quem não quiser usar duas frigideiras, vai se manter só em uma com os legumes e vai aquecer isso aqui 100% na água. Se não, começa na água ou não, aí é indiferente, e daí coloca na frigideira e finaliza com a manteiga, ok? Vou começar então colocando o meu molho madeira lá para dentro. Eu vou deixar ainda um pouquinho ligada. Bom, não, vou desligar. Vocês também, tá? Desliguem o fogo e coloquem o saquinho lá para dentro. Eu ia deixar mais um pouquinho porque a água não estava bem quente ainda, mas ok. Então eu vou colocar o meu purê de batata lá para dentro e vou deixar isso aqui de lado, beleza? Ó, segundo o forno eu ainda tenho mais 6 minutos, então eu vou para o próximo passo. De novo, vocês vão ter um pouco mais de tempo, ok? Sem pânico. Frigideira, vou ligar minha frigideira e a gente vai saltear os legumes. Um pouquinho de azeite de oliva na frigideira, vou deixá-la esquentar. E aí, já vou falar agora sobre uma possibilidade que vocês têm. Ó, eu tenho aqui a salada montada já, tá? Então, vocês receberam tomate confit, vocês receberam os verdes e o pesto é para temperar essa salada para quem quiser. O que vocês também podem fazer que seria bem legal, tá? Já dou um spoiler. É guardar um pouquinho desse pesto para finalizar esses legumes. Eu não vou fazer, mas quem quiser fazer vai ficar super saboroso também. Então, pode usar parte desse pesto aqui, ou coloquem mais um pouquinho de sal, podem colocar azeite de oliva, temperem de forma bem gostosa essa salada com o pesto. E se quiserem deixar mais um pouquinho dele separado, vocês também podem deixar, e daí eu já vou indicar para vocês quando colocar, ok?
Esquentou bastante aqui, então só levantei. Todos os legumes do saco juntos para dentro da frigideira. Colocando na frigideira, primeira coisa, salzinho. Feito isso, eu tinha separado um lambe-lambe aqui. Meu Wellington tá bonito lá. Vocês podem deixar ele parado que ele vai começar a tostar, ok? Tá muito quente, levantando muita fumaça, não sei, tá desagradável, podem baixar o fogo para um fogo médio, não tem problema. O importante é colocar na frigideira bem quente, esperar um tempinho para que ela se mantenha quente e depois vocês podem baixar o fogo, porque a frigideira daí não vai mais perder calor de forma tão rápida, ok? Opa, deixa eu fazer isso aqui, né? Daí, ó, vai fazendo assim. Isso aqui deve demorar uns 2 minutos mais ou menos, ok? Ó, a gente quer que eles fiquem tostados os legumes. Já vou colocar o pratinho deles para cá. Vou usar um outro equipamento aqui de cozinha para facilitar. Eu vou virar ele um pouquinho para pegar a outra ponta que estava de fora. Vou colocar mais um pouquinho de azeite de oliva. O Wellington tá legal, fui dar uma olhada agora. O Wellington tá bem. Ó, para quem quiser ele mais firmezinho, tá aqui, tá no ponto, ok? Tostou, ó, a gente já tem cor, já ficou mais bonitinho. Ó, aqui também já está começando a ficar cozido. E ele vai se manter na temperatura, ok? Então, por mim, já tá bom agora, ok? Ó, eu mandei para vocês umas ervinhas. Então, depois de desligar o fogo, vamos colocar. É uma mistura de salsinha, manjerona e mais alguma coisa que eu não lembro mais agora. Vou saltear. Deixar eles bem bonitões. Quem quiser, agora, com o fogo desligado, o pesto não deve ser super aquecido em frigideira. Então, com ele desligado, coloca o restante que vocês não usaram do pesto. Vamos colocar aqui dentro, ok? Esse foi o Wellington ficando pronto. E como eu disse, eu ia usar uma frigideira só. Pode dar mais uns 2 minutinhos ali. Só vou passar um papel nela aqui. Então, vou só finalizar o purê agora. Com cuidado, tá? Porque essa água tá quente. A gente vai tirar daqui de dentro. Eu vou abrir com a tesoura aqui o saco do purê. E vou colocar o nosso purê na frigideira.
Eu já estou sentindo que ele está morninho, tá? Ele já está temperado. Tem que mais uns 2 minutos. Ó, gente, acabei de colocar mais tempo também o Wellington ali, então pra mim também deu 14 minutos, ou vai dar 14 minutos. Então provavelmente o de vocês vai ser em torno de 20 e poucos minutos. Desculpa, foi 10 minutos mais 2 mais 2. 14 minutos. Ó, feito, tá bem aquecido aqui. Manteiga gelada aqui para dentro e vamos mexer bem. Se o purê de vocês estiver bem quente, como está o meu, ó, já desliguei o fogo e só vou ficar mexendo aqui até essa manteiga dissolver. Ele vai ganhar em brilho e em textura, ok? Maravilha. Eu não coloquei sal nem nada. Eu já tinha provado e para o meu gosto ele estava bom. Se vocês quiserem, obviamente, um pouquinho antes de servir, podem provar. E aí, se for o caso, colocar um pouquinho mais de sal, ok? Feito. Só vou decorar aqui com os brotinhos que eu tinha aqui do lado. Vocês podem guardar um pouquinho dessa ervinha também, se quiserem colocar por cima. Não tem problema. E agora, vamos ver como é que ficou o nosso Wellington. Então, assim ficou o meu Wellington hoje. Espero que vocês cheguem num resultado parecido com esse, ou igual a esse, ou melhor que esse, inclusive. Uma coisa agora, daí para finalizar, extremamente importante. Esse prato demanda um pouquinho de organização de tempo, ok? Por que que eu digo isso? Porque quando vocês acham que já dá para comer, não dá para comer ainda. Eu acho que é por isso que o Wellington também é tão bom. Mas vocês vão ter que deixar pelo menos de 5 a 10 minutos descansando. Isso é muito importante para que todos os líquidos que estão ali dentro consigam, a carne consiga relaxar de novo, para que a temperatura chegue até o centro da carne, para que ela mantenha a suculência e tudo mais. Então, assim, vocês precisam deixar isso parado por uns 10 minutos. Não vai ficar frio na parte interior, tá? Não precisam se preocupar com isso. E a parte exterior também não precisa estar pelando de quente. Então, fechou todas, ok? Se vocês quiserem, por exemplo, deixar para fazer esses dois enquanto ele descansa, porque vocês acham que 10 minutos está tranquilo para fazer, vocês podem também muito bem fazer. Então, cuidem dele enquanto ele estiver no forno. Terminou o forno, tira do forno, deixa 10 minutos descansando e aí começa a fazer esses dois. Eu indico que pelo menos a água fervida vocês já tenham antes de começar a fazer isso. Beleza? Então tá, já vou passar isso aqui para um prato para deixar ele descansando. Não, vou deixar aqui. E é isso, gente. Ah, pô, quase que eu fui me esquecendo aqui. Obviamente a gente tem o nosso molho madeira. Vou tentar tirar ele aqui. Isso aqui. Tá lá no fundo da água quente, então só isso que eu cuidei. Já vou tirar a panelinha.
Vou abrir e eu vou colocar numa molheira. Se vocês quiserem deixar dentro do saquinho mesmo e só colocar quando vocês forem servir o prato de vocês, vocês também podem, sem problema nenhum. Se vocês acharem que esse molho não precisa estar extremamente quente, tá? Mas se vocês acharem que, sei lá, quero ele muito, muito quente, cuidem, mas vocês podem colocar depois de servir num outro recipiente, tá? Depois de tirarem do plástico. Se quiserem colocar numa frigideira para aquecer ou até no micro-ondas, vocês poderiam. Eu ficaria um pouco chateado, mas eu também entendo. Então, assim, molho pronto. Vamos tentar tirar aqui, né? Pronto, ó. Foi para lá. Será que a gente consegue tirar esse... Consegue tirar a tomada? Isso, obrigado. Vou tirar esse aqui daqui. E aí, o bom proveito hoje vai ser com a mesa toda montada, que era a minha ideia, que todo mundo pudesse curtir um almoço, o Dia dos Pais, realmente com uma mesa montada. É o que as caixas possibilitaram e eu até estou bem feliz com o resultado. Então, espero que vocês gostem também, tá bem? Um bom proveito, dessa vez com vários pratos montados.